Bom dia, meus amados e preciosos irmãos. A graça de nosso Deus seja com cada um de vós. Que nós possamos, por essa graça, vencer a Satanás, o inimigo das nossas almas. Bem, às vezes as pessoas pensam que Satanás é apenas um pensamento, que ele não é um ser. Mas Jesus mostra que ele é um ser. A Bíblia mostra que ele é um ser. Como existe o Deus, existe Satanás. Como existe o bem, existe o mal. Não é apenas o bem em si, é Deus, que todo bem é Deus. E às vezes as pessoas não admitem e até pregam, ensinam que Satanás é apenas um pensamento que se apodera da gente. Mas vamos ler aqui em Atos capítulo 19, verso 11 a seguir. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu corpo, de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Bem, demônios existem? Vamos ver um pouquinho. Deuteronômio capítulo 32. Moisés estava ali falando no seu cântico os males que os israelitas praticaram e que iriam praticar. Ele diz assim no verso 16: Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Demônio ou diabo. A palavra traduzida, ela varia de versões, né? Demônio, diabo. Vem do grego daimon ou daimônio, que são os termos empregados pelos evangelhos para designar os seres espirituais corruptos e hostis, tanto a Deus como ao homem. Seres que Jesus expulsou de suas vítimas. Tem Bíblias que usam o termo exorcizou, né? Mas nós comumente aplicamos expulsar, tirar a Satanás. Expulsou de suas vítimas durante o seu ministério terreno. Então, eles estão aí para praticar o mal. Jesus foi equiparado por os homens de então, por alguns, estar possesso do espírito de Beelzebul, chefe dos demônios, pelo qual ele expulsava a Satanás dos corpos das pessoas
Mas vejam bem Mateus capítulo 12, o verso 12, 22 o verso. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Eles existem tanto que tem um que é o maioral. Mas Jesus, ele diz sobre o reino dividido, que não subsiste. E no verso 27 ele diz: e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Vejam que Satanás é atormentador. E os anjos que caíram, eles são aliados de Satanás. Eles foram jogados fora do céu. Agora, a mente dos anjos caídos é permanentemente oposta a Deus, é permanentemente oposta ao bem, é permanentemente oposta à verdade, oposta ao reino de Cristo e ao bem-estar dos seres humanos. Então eles, embora não tendo nenhuma chance, conforme Pedro escreveu, eles estão presos em cadeias, mas por onde quer que eles andem, eles estão presos. Até chegar o tempo final, quando todas as coisas serão concluídas, conforme está em Apocalipse. Tudo deixará de existir. Eles serão lançados no lago. No tempo que Jesus estava aqui na terra, o nível, a intensidade das manifestações demoníacas no meio do povo foram singulares. Então, durante o tempo do Antigo Testamento, a Bíblia não menciona tantos espíritos se manifestando sobre as pessoas. Vejam que quando Satanás ele se sentiu numa condição que aquele que haveria de conquistar todas as coisas estava, ele ficou em desespero. Então ele se manifestava, aquilo fazia parte do seu desespero na batalha de Satanás em favor do seu reino contra o ataque de Cristo sobre ele. Os demônios não têm só conhecimento, mas também têm força. Eles provocam doenças físicas e mentais, tiram vantagens diante delas. Mas quando Jesus estava aqui, quando ele foi para Gadara, aquele homem estava possesso, que Jesus perguntou qual era o nome dele, ele disse: Legião. Mas eles temiam, eles reconheceram e temeram a Cristo, e eles estavam sujeitos à autoridade de Jesus. Vejam que nós podemos estar acima desses espíritos demoníacos, infernais, do mal.
se deixarmos que Cristo esteja em nós, se permitirmos que sua palavra se encaixe em nós e não nós querermos, ou melhor, que nós nos encaixamos em sua palavra. Que Cristo dotou, ele deu força aos 12 apóstolos e aos 70, para quando eles fossem sair para pregar, para expulsar os demônios em seu nome. Você vai encontrar isso em Lucas, no capítulo 1, no capítulo 9. Jesus comissionando aqueles pregadores, seus discípulos, depois dos 70, para que então eles fossem expulsar os demônios. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. E ele os enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E deu-lhes autoridade, poder sobre todos os demônios. Todos os demônios. Agora, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se nós somos discípulos de Jesus, é também nos dado o mesmo poder para efetuar as mesmas coisas. Houve um tempo que a igreja luterana, de Lutero, ele aboliu essa questão de expulsar demônios. Por quê? Eles criam que a vitória de Cristo sobre Satanás tinha suprimido para sempre essa invasão demoníaca, trazendo enfermidade na mente, no corpo. Essa invasão demoníaca levasse as pessoas a praticarem o mal. Agora, por isso é que a nossa luta não é contra carne nem sangue, conforme Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 18. Porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra sangue, mas sim contra as potestades. Nós temos que lutar contra as armadilhas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso com as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Deus já nos dá essa armadura para que nós possamos lutar e vencer a Satanás. Porque o exército de Satanás, os demônios, emprega estratégias sutis de engano, de desencorajamento, de muitas formas. Opor-se a essas coisas, às vezes as pessoas, ele até leva as pessoas a acreditar que ele não existe. Exatamente. Agora, ainda que os demônios possam causar males, perturbações de diferentes espécies aos regenerados em que habita o Espírito Santo, eles não podem impedir o propósito final de Deus, que é salvar, concretizar a salvação de seus eleitos. E do mesmo modo, eles não têm capacidade, não têm força para escapar do seu próprio fim, do seu próprio tormento eterno. Mas não se engane, os ardis de Satanás. É claro que ele quer passar despercebido e vai achar pregadores para dizer para vocês que eles não existem. Eles batem palmas. É como as pessoas pregam hoje a questão de não congregar. Esse é um laço demoníaco, sem dúvida. Porque ele te afasta do convívio, esfria o seu amor de uns para com os outros, porque quem ama gosta de estar juntos. Nós servimos ao mesmo Deus, temos a mesma fé,
a mesma confiança, amamos os irmãos. Então é uma alegria congregar. Então já não tem mais necessidade de congregar. Isso é um laço. Não, o demônio existe. E ele vai dizer para você que não precisa de congregar. Mas é porque o amor de uns para com os outros se esfria. Você não tem prazer de louvar a Deus juntamente com a congregação. Há advertências sobre isso. Então você se afasta. Você é um membro ou uma célula. Se tirar seu dedinho aí do seu corpo, ele vai secar sozinho. Mas ele é astuto, ele tem suas maneiras de enganar. Não deixe a sua congregação te congregar, como está na carta aos Hebreus. Ele existe, e tudo que ele quer é esfriar o amor para com Deus e de uns para com os outros. Aqueça o amor fraternal. Deixe o amor ágape aquecer seu coração. Ame a Deus, ame o próximo. Louve ao Senhor, tendo a oportunidade de estar juntos, louve ao Senhor juntos. Quando não se tem, aí é diferente. Bem, meus irmãos, escapa por tua vida, disseram os anjos a Ló. Escapa por tua vida. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém.